pessoal, eu sou o Lucas Carti e hoje nós vamos descobrir a história por trás da história do clássico Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, né? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se você já fez tudo isso, bora começar! Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo de um novo quadro que nós vamos ter aqui no Panteão de Histórias, que é o quadro A História por Trás da História, onde eu vou trazer para vocês a história por trás de grandes histórias de literatura clássica e moderna. E claro que a primeira história desse quadro não poderia ser outra, né? A não ser Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que é a minha história favorita da vida. E nesse vídeo eu vou dissecar aqui com vocês tudo o que tem por trás da história que vocês já conhecem, mas eu tenho certeza que tem muitas curiosidades para vocês descobrirem ainda. Vocês vão acompanhar aqui tudo sobre o autor, as adaptações literárias em filmes, as inspirações, referências, processo de criação, enfim, tudo. E nós já selecionamos algumas outras histórias para trazer para esse quadro, mas se você tem alguma indicação aí pra gente, alguma história que vocês gostariam de saber o que tem por trás dela, deixa aí nos comentários como sugestão que a gente vai trazendo aqui para vocês. Nós temos centenas de edições de Alice no País das Maravilhas e de Alice através do Espelho, mas eu estou usando aqui como referência as edições da Dark Side. Eu indico demais a edição da Dark Side porque é bem fiel ao que foi publicado originalmente. E por trazer todo o conteúdo extra que nós vamos ter aqui, e se você tiver interesse em adquirir esses dois livros, o link vai estar aí na descrição. E mesmo que vocês já conheçam essa história pelos livros, pelos filmes da Disney, eu tenho certeza que tem muitas curiosidades aí que vocês não sabiam ainda. Então vamos descer pelo buraco do coelho e desbravar esse País das Maravilhas junto comigo? Charles Ludwig Dodgson nasceu em 27 de janeiro de 1832, em Cheshire, na Inglaterra. Filho de Frances Jane Ludwig e do reverendo Charles Dodgson, Charles era o terceiro de 11 filhos do casal. Desde criança era muito inteligente, com 7 anos já lia uma pilha de livros e era excelente em matemática. Por conta disso, no decorrer dos anos, Charles recebeu títulos escolares e ofertas de bolsas de estudo em grandes colégios da Inglaterra, incluindo a Universidade de Oxford, onde se dedicou aos estudos e à carreira de professor. Dodgson era conhecido por ser muito inibido, e muito disso era por conta da sua gagueira. Isso fez com que ele tivesse dificuldades de se relacionar com adultos em seu meio social. Apesar disso, é preciso lembrar que Dodgson vivia numa época onde as pessoas eram socialmente prestigiadas pelos seus talentos, fosse na música, na poesia, nas artes, e ele era um homem muito bem prestigiado por sua imensa criatividade em contação de histórias e sua habilidade de criar charadas. E como ele tinha 8 irmãos mais novos, Charles era muito próximo de crianças. Para entreter seus irmãos, ele gostava de escrever peças de teatro de marionete e assim desenvolveu sua escrita para crianças. Seus primeiros trabalhos como escritor foram livros didáticos de matemática e docência, os quais ele lançou com o seu nome real, Charles Ludwig Dodgson. Desde muito jovem, Charles escrevia histórias curtas, poesia e comédias para revistas pequenas. Escrevia diários nos quais ele refletia uma autodepreciação com seus trabalhos, que ele considerava ruins demais para serem publicados. Ainda não escrevi nada que valesse a pena ser publicado, mas espero fazê-lo um dia. Ele escreveu em 1855. Aos 21 anos, Dodgson escreveu um poema intitulado Solitude, que veio a ser publicado 3 anos depois pela revista Train, em 1856. E essa foi a primeira vez que ele publicou uma obra literária com um nome que o fez famoso, Lewis Carroll. Seu novo nome era um jogo de palavras com seu nome real. Lewis era o jeito inglês de adaptar seu nome do meio, Ludwig. E Carroll é um nome irlandês derivado do mesmo nome em latim, do qual veio seu nome Charles. Em 1856, o reitor da Universidade de Oxford, Henry Liddell, levou sua família para conhecer Dodgson. A partir daí, ele se tornou um grande amigo da família Liddell, principalmente das pequenas Lorena, Edith e Alice Liddell, filhas de Henry. São poucas as informações que a gente tem sobre essa amizade com a família Liddell, porque muitos dos seus diários desapareceram e algumas páginas foram arrancadas inteiras.
Aos 24 anos, ele desenvolveu uma paixão pela arte da fotografia, inspirado em seu tio e seus amigos de Oxford. Dodgson logo ficou conhecido pelas suas imagens e até mesmo pensou em seguir carreira nisso. Com o passar dos anos, 60% do seu material fotográfico foi perdido ou destruído por sua família. As imagens que sobreviveram ao tempo são fotografias de paisagens, cães, estátuas e árvores. Mas a maioria das suas fotografias são imagens de crianças, principalmente meninas, modelos mirins que muitas vezes eram fotografadas com poucas roupas. Mesmo que as fotos fossem todas tiradas com a permissão e presença dos pais, após a morte de Dodgson, as pessoas começaram a questionar o teor de suas fotografias, principalmente porque sua família destruiu parte de seu acervo e dos seus diários para preservar sua reputação. Muitos biógrafos acusam o tom erótico por trás de suas fotografias. Já outros estudos sobre a vida de Dodgson apontam uma má interpretação de suas obras, pois suas fotos de modelos mirins, além de serem permitidas pelos pais, eram consideradas algo muito comum no período vitoriano. Somente alguns anos depois, essa prática começou a ser mal vista pela sociedade, e o próprio Dodgson destruiu uma parte do seu material. Dodgson costumava levar as crianças da família Liddell para passearem de barco, mas sempre com a presença de um adulto. Nesses passeios ele adorava criar histórias para entreter as crianças. E foi em um desses passeios de barco, em 1862, que Dodgson, inspirado pela pequena Alice Liddell, teve a ideia de escrever a história que mudou a sua vida. Em 1865, Alice's Adventures in Wonderland, ou As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, foi publicado conquistando o gosto de crianças e adultos com sua narrativa fantástica e absurda, que transporta o leitor para um mundo de sonhos onde nem tudo é o que parece. Não sabemos exatamente quando esse livro foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil, mas uma das primeiras publicações que nós tivemos foi em 1931, com tradução e adaptação de Monteiro Lobato, e ilustração de A.L. Bowley. Apesar de negar que Alice, a protagonista das suas histórias, fosse inspirada em alguém em particular, Dodgson fez várias referências pessoais a Alice Liddell nos livros, incluindo o poema no final do livro Alice através do Espelho, onde ele faz um acróstico com o nome completo de Alice Liddell. Muitas fontes apontam que Alice Liddell também foi afetada pela fama da personagem Alice, quando muitos passaram a considerá-la uma personagem de história infantil. Segundo algumas biografias, o fato de ela ter inspirado o livro de Lewis Carroll fez com que a rainha Victoria não quisesse que o romance dela com seu filho mais novo, Leopold, acontecesse. De acordo com algumas fontes, a rainha não queria seu filho envolvido com uma personagem de livro infantil. Quase 10 anos depois da publicação de Alice no País das Maravilhas, a relação de Dodgson com a família Liddell mudou completamente, quando eles se afastaram e até hoje não se sabe o porquê. Muitos biógrafos apontam que ele começou a demonstrar interesse em se casar com a pequena Alice, na época com 11 anos. Porém, outros estudiosos da vida de Dodgson afirmam que ele usava as crianças como um meio de se aproximar da governanta da casa Liddell, enquanto outros afirmam que ele tinha interesse na verdade na irmã mais velha de Alice, Lorena. Até o ano de sua morte, em 1934, Alice Liddell nunca se pronunciou sobre o assunto. Mesmo tendo escrito outras histórias após as aventuras de Alice, incluindo contos infantis, nenhum de seus trabalhos obteve o mesmo sucesso, muitos deles sendo considerado um fracasso em comparação às vendas de Alice. Em seus últimos anos de vida, apesar da fama e da riqueza, Dodgson desistiu da fotografia e continuou lecionando em Oxford até 1881, onde permaneceu como residente até o dia de sua morte. Dodgson morreu de pneumonia, seguida de gripe em 1898, 2 semanas antes de seu aniversário de 66 anos. Em 1862, durante um passeio de barco, Dodgson teve a ideia para escrever a história que mudaria sua vida para sempre. Ele contou à pequena Alice Liddell a história de uma garotinha chamada Alice que visitava um mundo mágico e divertido. Alice Liddell amou a história e pediu para que Dodgson a escrevesse, e em 1864 ele presenteou a garotinha com um manuscrito ilustrado por ele mesmo, intitulado Alice's Adventures Underground, ou As Aventuras Subterrâneas de Alice.
O autor percebeu que a história parecia ser um sucesso entre as crianças Liddell, então fez algumas modificações, incluiu novos personagens, novas cenas, e enviou uma cópia do novo manuscrito para seu amigo, o escritor George MacDonald, pedindo sua opinião. Sim, pessoal, o próprio George MacDonald, que para quem não conhece é considerado aí o pai da fantasia moderna, autor de Fantastes, A Princesa e o Goblin. George MacDonald disse para Dodgson que o único jeito de descobrir se um livro de fantasia é bom o bastante é lendo para as crianças. Então, George leu As Aventuras de Alice para seus filhos, que adoraram a história. Assim, ele encorajou o amigo a publicar o livro. Dodgson então enviou o manuscrito para os editores da editora Macmillan, que adoraram a história de Alice e decidiram publicá-la. Depois de muito tempo pensando e descartando títulos para essa história como Alice entre as Fadas e A Hora de Alice na Terra dos Elfos, o livro enfim foi publicado em 1865, com o título As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, utilizando seu pseudônimo Lewis Carroll. E mesmo tendo ilustrado o manuscrito original, Dodgson queria que o livro publicado tivesse ilustrações de um artista profissional. Foi então que o ilustrador John Tenniel foi contratado, criando 92 ilustrações para as histórias de Alice. A primeira tiragem de 2.000 cópias se tornou rapidamente um best-seller, e Alice virou uma sensação entre as crianças e adultos. Entre os amantes dessa história estavam a própria Rainha Victoria e o jovem autor Oscar Wilde. O enorme sucesso da satírica história de Alice na era vitoriana mudou a vida de Dodgson para sempre. Seu alter ego Lewis Carroll se tornou uma celebridade mundial. Ele começou a receber milhares de cartas de fãs, o que o deixava um pouco constrangido. Anos mais tarde, em 1891, Dodgson escreveu uma carta para sua amiga contando para ela como ele odiava a fama trazida pelos livros de Alice. Ele conta que odiava dar autógrafos, responder às cartas dos fãs e ser encarado nas ruas, nas próprias palavras dele, como um animal num zoológico. Nesta carta, Dodgson ainda afirma que ele não gostava que as pessoas relacionassem o nome verdadeiro dele e os livros de matemática com os livros escritos sob o pseudônimo Lewis Carroll. Em algum momento de sua vida, biógrafos afirmam que ele não queria que as pessoas soubessem que Lewis Carroll era, na verdade, o professor de matemática Charles Dodgson. E ele ainda diz desejar nunca ter escrito Alice no País das Maravilhas. Em 1871, 7 anos depois da publicação do primeiro livro, Dodgson finalmente lançou a tão aguardada sequência das Aventuras de Alice, intitulada Alice através do Espelho. Desta vez, ao invés de cair em um buraco perseguindo o coelho branco, Alice encontra um mundo fantástico do outro lado de um espelho, um lugar onde peças de xadrez ganham vida e a personagem precisa resolver uma porção de charadas que evidenciam a paixão de Dodgson por matemática e situações lógicas. Uma das inspirações de Dodgson foi um espelho que ficava em cima da lareira na casa Liddell, que era o lugar onde ele ficava junto com Alice contando-lhe histórias. O livro é apontado por alguns críticos como uma história de tom mais sombrio, em comparação com Alice no País das Maravilhas, possivelmente por conta da depressão que Dodgson enfrentava após a morte de seu pai em 1868. Em 1890, o autor publicou o livro The Nursery Alice, uma versão curta da história de Alice no País das Maravilhas, para crianças de até 5 anos. O livro foi publicado no Brasil pela Dark Side Books, com o título Alice no País das Maravilhas, Baby Edition. Desde a sua publicação em 1865, Alice no País das Maravilhas nunca deixou de ser impresso. Ganhando novas edições todos os anos ao redor do mundo, o livro foi traduzido para mais de 97 idiomas, além de ter sido adaptado para várias mídias, especialmente no teatro e no cinema. Dodgson se inspirou em muitas pessoas do seu convívio e conhecidos da família Liddell para criar os personagens satíricos de Alice no País das Maravilhas. No capítulo 3 do livro, intitulado O Comitê Corre-Secalista e uma História Caudalosa, Dodgson encaixou todas as pessoas que estavam com ele nos passeios de barco com a família Liddell quando ele criou a história. O próprio autor se inspirou nele mesmo para criar o personagem Dodô, já que ele era gago e tinha dificuldade em pronunciar seu próprio sobrenome, Dodgson. O pato foi inspirado no padre que acompanhava seus passeios de barco com as crianças.
e a Loris e a Águia foram inspiradas nas irmãs de Alice, Lorena e Edith. Já a figura do Chapeleiro Maluco foi inspirada em Theophilus Carter, um comerciante de móveis conhecido em Oxford. Mas o nome Chapeleiro Maluco veio do dito popular da época, maluco como um chapeleiro, por conta do mercúrio que os chapeleiros usavam em seu ofício naquela época, que gradativamente ia deixando eles com problemas mentais. No capítulo 7, intitulado Chá com Gente Doida, o Arganaz conta a história de 3 irmãs, Elsie, Lacey e Tilly, que são na verdade as 3 irmãs Liddell, Lorena, Alice e Edith. A emblemática cena onde os guardas estão pintando as rosas brancas de vermelho, porque a Rainha de Copas odeia rosas brancas, faz referência à história da Guerra das Rosas, em que 2 famílias tradicionais viviam em guerra. A família Lancaster era representada por rosas vermelhas, e a família York por rosas brancas. Já o segundo livro, Alice através do Espelho, publicado em 1871, evidencia ainda mais a paixão de Dodson por matemática e questões lógicas. Ao atravessar o espelho, Alice se vê em um universo refletido, onde tudo é ao contrário. O tempo anda para trás e o conceito de imagem espelhada se faz muito presente. Enquanto o primeiro livro acontece em lugares abertos e ensolarados, usando como recurso narrativo a mudança de forma e tamanho, e tem identidade visual de cartas de baralho, Alice através do Espelho começa num dia de nevasca, exatamente 6 meses depois da história do primeiro livro. Agora, o recurso narrativo usado pelo autor é de mudanças no espaço e tempo, e sua identidade visual é a de um tabuleiro de xadrez. Diferente do primeiro livro, Alice agora tem um objetivo, que é o de chegar ao outro lado do tabuleiro para se tornar uma rainha. A maior parte dos protagonistas desse segundo livro é representada por peças de xadrez, sendo Alice um peão. O universo do espelho consiste em campos quadrados divididos por riachos e cercas. E cada vez que Alice cruza um desses campos, isso traz uma mudança de cenário, como se ela estivesse avançando as casas do xadrez. Como Alice é um peão no tabuleiro, ela só pode andar uma casa por vez, com exceção da primeira jogada, onde ela pode avançar 2 casas. Toda vez que Alice se depara com um rei, seja branco ou vermelho, ela não consegue colocá-los em xeque, pois os peões só podem comê-los pela diagonal. A Rainha Branca sempre prevê o que vai acontecer no jogo, e isso é uma referência aos jogadores de xadrez, que ensaiam suas jogadas antes de fazê-las. As rainhas também desaparecem rápido, correndo para longe de Alice, pois essas peças podem andar quantas casas o jogador quiser, e em qualquer direção. Em um momento da história, Alice se depara com o Rei Vermelho dormindo. Isso representa todas as partidas de xadrez que acontecem, onde a peça do rei permanece quase o jogo inteiro imóvel. As peças do cavalo que andam em L no tabuleiro são representadas no livro pelos cavaleiros, que vivem caindo de seus cavalos quando fazem a curva pela estrada. No começo do livro, o autor faz uma breve explicação de como é um tabuleiro de xadrez e suas peças, apresentando descrições que correspondem aos acontecimentos que Alice passa durante o livro até chegar no final e se tornar rainha. E nós temos uma referência política muito interessante na história, quando Alice encontra um unicórnio e um leão brigando para ver quem vai se tornar rei. Esses animais estão presentes no brasão de armas do Reino Unido. O unicórnio representa a Escócia e o leão a Inglaterra. Existe um capítulo deletado do livro original que se chama O Marimbondo de Peruca, que nós vamos ter aqui na edição da Dark Side como um extra. De acordo com uma biografia de Lewis Carroll escrita pelo seu sobrinho, o motivo para o autor ter deletado esse capítulo foi quando o ilustrador John Tenniel sugeriu para ele que esse capítulo não era interessante para a história. E durante muito tempo, muitos não souberam qual era o conteúdo desse capítulo. Até que em 1974, documentos do autor foram leiloados e publicados em 1990. Se esse capítulo não tivesse sido deletado, ele apareceria no final do capítulo 8 do livro, quando Alice encontra o Cavaleiro Branco.
Os livros de Alice se tornaram ícones do seu próprio tempo, mas a sua influência cultural e seu sucesso se estendem até os dias de hoje. E não só em sua forma original, mas também em outras mídias e adaptações. Mais de 52 adaptações de Alice foram feitas para o cinema e TV. A primeira adaptação em filme que se tem registro de Alice aconteceu em 1903, com o filme mudo britânico Alice in Wonderland. Somente em 1931, Alice ganhou seu primeiro filme totalmente falado, onde pela primeira vez os diálogos criados por Lewis Carroll puderam ser ouvidos. A maior adaptação do filme até então aconteceu em 1933. Produzido pela Paramount Pictures, o filme traz uma adaptação que mistura as histórias dos dois livros de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Apesar de ser considerado um clássico e ser a segunda maior adaptação de Alice no País das Maravilhas, o filme foi um fracasso de bilheteria, pois as pessoas acharam os figurinos dos personagens bizarros e assustadores demais para as telonas. Coisa que só foi mudar 6 anos depois com a estreia do clássico O Mágico de Oz, que foi muito bem recebido pelo público. Em 1951, o grande clássico de animação da Disney, Alice no País das Maravilhas, foi lançado nos cinemas. Este foi o 13º filme de animação da Disney, que adapta o primeiro livro de Alice, ao mesmo tempo em que traz personagens do segundo livro. Mas muito antes disso, Walt Disney já tentava adaptar essa história para sua mágica empresa de filmes. Walt sempre foi fã das histórias de Alice que leu quando era criança. Em 1924, ao lado de seu irmão Roy Disney, Walt começou a produzir uma série de curtas intitulados Alice Comedies, que traziam uma menina real interagindo com personagens de desenho animado. Ele fez um curta em 1936 com o Mickey Mouse intitulado Through the Mirror. Em 1945, Disney contratou o autor britânico Aldous Huxley, autor de O Admirável Mundo Novo, para escrever o roteiro de uma nova adaptação de Alice no País das Maravilhas. Mas Walt Disney também não gostou dessa ideia de Huxley porque ele achava que era muito literal. Quando a artista Mary Blair apresentou ilustrações conceituais para um filme de animação, usando cores extravagantes e fortes, foi que Walt decidiu que o filme deveria focar na comédia, música e no lado maluco dos livros de Lewis Carroll. O filme foi considerado um fracasso em seu lançamento original, tendo uma bilheteria de apenas 2,4 milhões de dólares, enquanto a produção custou mais de 3 milhões. Somente quando ele foi relançado nos cinemas em 1974 foi que se tornou um grande sucesso, fazendo com que a Disney produzisse brinquedos e produtos de Alice e relançasse o filme nos cinemas mais vezes, para atrair novos públicos. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora Original em 1951, mas perdeu para o filme Sinfonia de Paris. É inegável o quanto o filme se tornou um marco na história da animação, e assim como os livros de Alice, e às vezes até mais que os livros, o filme é a versão mais conhecida dessa história. Após o enorme sucesso de Avatar em 2009, a Disney contratou o diretor Tim Burton para produzir um filme em 3D de Alice no País das Maravilhas. Em 2010, o filme live action foi lançado, estrelado por Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway, além de ser a estreia da atriz Mia Wasikowska nos cinemas, que disputou o papel de Alice com Amanda Seyfried e Lindsay Lohan. O filme serve como uma continuação da primeira história de Alice. Agora, ela é uma jovem de 19 anos que retorna ao País das Maravilhas e reencontra os personagens que conheceu lá. O filme trouxe a estética sombria característica de Tim Burton, que ficou marcada no cenário pop desde então. Apesar de não ter sido o primeiro live action da Disney, foi depois desse filme que a Disney começou essa onda de adaptações em live action dos seus clássicos de animação. Burton criou a história do filme ao redor do poema do Jabberwocky, presente no livro Alice através do Espelho, e descartado pela Disney na animação de 1951. Além disso, Burton misturou personagens dos dois livros de Alice na mesma história. Ao invés de termos a Rainha de Copas, como na animação, neste live action nós temos a marcante presença da vilã Rainha Vermelha, uma mistura das duas personagens criadas por Lewis Carroll. Além de termos também a Rainha Branca e o
conceito visual do tabuleiro de xadrez, característica do livro Através do Espelho. Com um orçamento de 200 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 1 bilhão em bilheteria mundialmente. O filme foi indicado a 3 categorias no Oscar de 2011 e ganhou as categorias Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino. E com o sucesso desse filme, a Disney anunciou uma sequência que foi lançada em 2016, com o título Alice Através do Espelho. O filme não teve direção do Tim Burton, e sim de James Bobin, mas traz de volta boa parte do elenco do filme original em uma nova história, sem muita relação com os livros de Lewis Carroll. Apesar de ter cobrido os custos de produção, o filme foi considerado um fracasso, não chegando nem perto do sucesso de bilheteria que foi o primeiro filme. Como um bom clássico da literatura mundial, os livros de Alice inspiraram outros livros, outras histórias, de vários gêneros: fantasia, jovem adulto, livros de ficção científica e até romances eróticos. E um dos meus livros favoritos da vida que recontam a história da Rainha Vermelha é Sem Coração, da Marissa Meyer, autora da série As Crônicas Lunares. E esse é um livro único que reconta a história da Rainha de Copas e todo o universo ali do País das Maravilhas, muito antes da Alice cair no buraco do coelho. Nós vamos ter também a trilogia Rainha de Copas, da Colleen Oakes, que aqui no Brasil foram publicados apenas os 2 primeiros volumes. E aqui também vamos ter uma releitura da origem da Rainha de Copas, só que agora com uma história mais sangrenta e cheia de mistérios. E um livro que reconta o clássico de animação da Disney, com inspiração nos livros e na vida de Lewis Carroll, é Unbirthday. Esse é o 10º volume da série Twisted Tales, e a Alice vai acabar entrando novamente no País das Maravilhas para poder salvar aquela terra que está devastada pela Rainha de Copas. Nós só temos esse livro em inglês por enquanto, não temos previsão para a publicação dele aqui no Brasil, mas se você quiser conhecer melhor essa história, nós já temos resenha aqui no canal e eu vou deixar o link para vocês assistirem aí na descrição. E outra série de livros super conhecida, mas que eu ainda não li, é a série O Lado Mais Sombrio, da A.G. Howard. E vai contar a história da Alyssa, que consegue falar com insetos e flores, que é uma habilidade que ela herdou da sua mãe, que agora está em um manicômio. E para quebrar essa maldição toda, ela vai acabar indo para o País das Maravilhas e tentar corrigir todos os erros da sua tataravó Alice Liddell. Esse ano, finalmente, nós vamos ler essa série, então logo logo tem resenha aí para vocês no canal. E com tudo isso, encerramos a nossa viagem de descoberta sobre Alice no País das Maravilhas. E claro, se vocês ainda não leram as histórias originais de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, aí na descrição vocês vão ter o link para comprar esses 2 livros aqui. E para vocês que ficaram comigo no vídeo até agora, comenta aí qual foi a curiosidade que mais te chamou a atenção. E lembrando então que se você tiver alguma história que você queira saber mais sobre ela, deixa aí nos comentários como sugestão pra gente trazer um vídeo como esse aqui completo falando tudo sobre essas histórias. E se você gostou do vídeo, se você gostou desse novo quadro, deixa o seu curtir aí e me ajuda a espalhar ele para todo mundo que você conhece. Aproveita, se inscreve no canal se você está chegando agora e ainda não é inscrito. E claro, segue a gente nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de todo o universo literário. E é isso por hoje, pessoal. Até o próximo vídeo.